Agora vamos para o segundo ponto, o segundo grande assunto que domina o exame de certificação, que é o funcionamento do framework Scrum. Então, olha só, como funciona, como ele ocorre no dia a dia. A primeira coisa que você precisa fazer para dominar esse assunto é você entender algo fundamental. Quem faz o quê, quando e por quê? Vou repetir. Quem faz o quê, quando e por quê dentro do framework Scrum? Quer ver um exemplo? Quem é que, por exemplo, toca daily? Para o guia Scrum, quem toca daily é o próprio time de desenvolvimento. Embora na prática, o agilista está ali, o Scrum Master, o Agile Coach está ali tocando o time, está ali falando com o time, puxando, convidando, criando agenda. Mas para o guia Scrum, a reunião diária, a daily, é do time de desenvolvimento para o time de desenvolvimento. Ou melhor, dos desenvolvedores para os desenvolvedores. Até porque aqui a gente só tem um time, que é o PO, o agilista e os desenvolvedores. Então, a daily é dos devs para os devs. Significa isso que um PO não pode participar? Claro que pode participar, mas ele não tem a obrigatoriedade de estar lá todos os dias. Ele não é o dono da situação e também não é uma reunião para ele pegar um status report daquilo que está acontecendo de desenvolvimento. Novamente, para você se dar bem na certificação PSPO, da Scrum.org, você precisa entender quem faz o quê, quando e por quê. Eu sempre bato na tecla de que você precisa conhecer os fundamentos. Os fundamentos, ou entender o porquê que as coisas acontecem de tal maneira. Por exemplo, por que a reunião, a daily, é uma reunião dos devs para os devs? Por que não é, ou por que o framework Scrum não tem uma reunião de status report? Talvez essa você não tinha parado para pensar. Se você for pensar, o PO, para ele poder pegar um status do que está acontecendo, se o time aplica a visibilidade, a transparência do que está acontecendo, esse time já coloca no quadro o que está sendo feito. Então, se o PO quer saber se um item já acabou, se um item ainda está em desenvolvimento, se está atrasado, se ainda nem começou, em vez de perguntar para os devs, o PO pode ir no quadro. Ele não precisa esperar até o dia seguinte para interrogar cada um dos desenvolvedores para saber o que deu certo, o que não deu certo, onde que parou, onde que travou. Novamente, para dominar o exame de certificação, você precisa dominar esse ponto. Funcionamento do framework Scrum. É você saber quem faz o quê, quando e por quê. Uma daily, falamos do porquê e falamos o quem, né? O quem participa. Agora, e o quando? A daily tem que ser todo dia? Sim, é como o próprio nome diz, né? Daily, todo dia. De preferência, no mesmo local, no mesmo horário, para reduzir complexidade. Para que as pessoas não tenham que pensar quando é que vai ser, onde que vai ser. Se todo dia o time faz às 9h30 da manhã, já fica mais fácil. Todo dia, 9h30 da manhã, depois de alguns dias, isso já entra no sangue e todo mundo já sabe que naquele momento vai ter uma daily. E mais, é numa daily que a gente resolve os problemas? Não. É na daily que o time conversa e dita o quê? A estratégia. Depois da daily, quem tem o problema e quem pode ajudar a resolver o problema se reúne para resolver o problema. Então é importante você entender essas características do framework Scrum. E, novamente, enquanto você não dominar isso, vai ficar realmente bem difícil. Dentro ainda do funcionamento do framework Scrum, tem um ponto que você precisa conhecer. É a obrigatoriedade do PO, do Product Owner, nos eventos. Quer ver um exemplo? O PO ele é obrigatório na daily? Não, mas ele precisa estar na planning, porque é ali que ele vai tirar dúvidas, ele vai trazer os itens priorizados e o time vai puxar os itens
para o seu backlog, para o backlog da sprint. E na review, o PO precisa estar? Sim, PO, agilista e os devs estão no mesmo nível. E na review, também. Agora, olha só que legal, olha que interessante. Algum tempo atrás, no Guia Scrum, era muito comum o time técnico, a gente chamava de time técnico, os devs, apresentarem para o PO as entregas. Hoje, o Guia Scrum ele fala que o PO, mais o agilista, mais os desenvolvedores apresentam as demandas. Ora, mas se o PO apresenta as demandas, para quem que eles apresentam? Ah, para as partes interessadas, que são convidadas para review. Então, quando você começa a prestar atenção nesses detalhes, começa a fazer muito sentido e você vai começando a entender o framework Scrum. E aí você vai perceber o seguinte, mas espera aí, quer dizer então que na review eu preciso ter as partes interessadas? Sim, sim, pois elas vão ajudar o PO a melhorar o produto. Mas quem bate o martelo, quem dá o ok sobre o item, é o próprio PO. O refinamento do backlog é outro exemplo de atividade que as pessoas não entendem muito bem. Você quer ver um exemplo? Tem gente que acredita que o refinamento da sprint, vamos supor, 2, acontece durante a sprint. Não, o refinamento acontece antes. Então, enquanto o time está trabalhando na sprint 1, o PO já está trabalhando o refinamento das próximas sprints. O que significa isso? Né? O que significa estar refinando? Preparando os itens. Significa que esse PO ele está junto com partes interessadas, junto com algum dev mais sênior, já refinando, colocando os detalhes necessários para que quando o time for puxar esse item, tenha uma clara percepção, uma clara noção, melhor dizendo, do que precisa ser feito. Percebeu? Isso é o refinamento. Então, quem participa, por quê e quando. Tem gente que ainda acha que refinamento da sprint acontece durante a sprint. Não. Claro que pode. Novos detalhes podem surgir, a gente pode colocar mais detalhes, mas esse trabalho de refinamento precisa acontecer antes. E olha, o que o mercado pratica é diferente do que o guia Scrum ensina. Você sabia que uma sprint pode ter a duração de 3 dias? De 2 dias? Não, mas espera aí, Marcela, agora bugou aqui. Agora bugou. Uma sprint não tem que ter 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas ou 1 semana? Foi assim que me ensinaram a vida toda. Pois é, pequeno gafanhoto. Daqui a pouquinho, quando acabar aqui a nossa live, experimenta fazer o seguinte. Pega ali o Guia Scrum e você vai ver o seguinte. Uma sprint tem 30 ou menos dias. Ou seja, uma sprint ela tem no máximo a duração de 4 semanas, mas ela pode ter a duração de 1 semana e meia, 2 semanas e meia, 2 semanas e 1/3, tanto faz. O mercado é que convencionou fazer sprints de 1, 2, 3 ou 4 semanas. Mas isso não é o que o Guia Scrum fala. Percebe? Então, pequeno gafanhoto, você precisa separar o joio do trigo. Não é que a prática do dia a dia seja ruim, mas é que ela pode ser ruim para você que está se preparando para o exame de certificação. Essa convenção de mercado vai fazer com que você se confunda. Então, uma sprint ela pode ter 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, até 30 dias. Não tem problema. E essa convenção do mercado de ter sprints de 1, 2, 3, 4 semanas é apenas uma criação do mercado para facilitar. Mas não é uma regra do Guia Scrum. Começou a fazer sentido aí? Percebeu a armadilha de que para quem está se preparando, olhar para o mercado, ou mesmo para você que talvez tenha experiência do dia a dia, ainda não tem a certificação e está falando assim, Marcelo, eu vou fazer essa certificação. Então, cuidado. Cuidado porque o dia a dia pode te atrapalhar. Tá bom? Então,
lembra o seguinte, o que o guia Scrum ensina na sua teoria é consideravelmente diferente daquilo que as pessoas praticam com o framework Scrum. Tem gente perdendo tempo e dinheiro na hora de tirar a certificação de Product Owner, a certificação PSPO. A maior armadilha para quem vai fazer o exame PSPO é achar que a experiência prática pode ajudar. É uma faca de dois gumes. Pode ajudar, mas pode muito, muito mesmo te atrapalhar. Sabe por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente faz exatamente é aquilo que o Guia Scrum ensina. E o que será cobrado no dia do exame não é se você tem experiência com Scrum ou não, mas sim a parte teórica, o conteúdo teórico ensinado dentro do Guia Scrum. Muito cuidado.